gente, caiu a live, não sei o que aconteceu. Caiu a live, caiu a live. Eu vou te chamar a Beth. Gente. Incrível. Internet. Olá, Ellen. Ok, internet, colocou mais tudo e tá acontecendo isso. Mas vamos lá. Aquela eu não consegui gravar, eu vou ler o versículo novamente para mim conseguir iniciar como eu ia iniciar, tá? Tá, É tô demais aguardando. ler, então vamos lá. Mateus, versículo 11, 28. Diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu E meu fardo fardo é é leve. leve. Amém. Então, como eu disse, em algum momento na minha vida, o meu fardo estava muito pesado. Eu vim muito cedo para Cuiabá, muito nova, e cheguei aqui sozinha, começando a vida. Vim contra a vontade dos meus pais, né? Porque é uma cidade muito pequena. E eu queria estudar, eu queria crescer, eu queria desenvolver e bem, e vim para Cuiabá. Por um bom tempo, eu trabalhei, estudei, e depois de 7 anos de muita luta mesmo, natural, consegui imobiliar uma casa que eu tanto era o meu objetivo, o meu propósito, era uma luta. E depois de 7 anos, quando eu terminei de concluir todos os meus sonhos ali naquela casa, eu fui assaltada. Levaram, assim, praticamente tudo o que eu tinha conquistado nesse tempo. E por isso, eu mudei de casa, saí às pressas da minha casa e fiquei perambulando, digamos assim. Direto, estava na casa de uma amiga, de outra. E nesse período que eu morava nessa casa, que eu fui fazer a faculdade de administração, onde eu conheci a Beth. Por que eu quero falar isso? De repente você está aí e fala assim, mas eu não. Eu para mim não funciona, não dá de Deus. Para mim, acho que eu não sou digna de conhecer Deus de verdade. Deus, ele disse que veio para todos nós e é real, né? E o filho dele tá aí, a Beth, acredito que vai falar mais disso, né, Beth? Mas, bem, nesse período nós nos conhecemos na faculdade, como toda Isso. mulher ferida, como eu falei um dia aí até uma postagem que eu fiz, como toda mulher ferida fere outra, tanto eu quanto a Beth, nós éramos muito feridas pelas nossas escolhas, pelas nossas vidas, pelas pessoas que nós conhecíamos. Ser diferente, nós em algum momento. Aí, Beth, o som tá saindo normal, só eu que travo às Às vezes. vezes falhou um pouquinho. O som falhou? Pouquinho, mas já voltou ao normal. Tá. Então, como eu disse que
quando nós nos conhecemos, nós éramos muito feridas, e nesse processo nós acabamos nos estranhando. Se tornamos inimigas sem mesmo ser amigas, né? Uma coisa que acho que acontece no mundo natural, normal, não vou com sua cara, eu te trato mal, eu faço... E a Beth seguiu a faculdade e nós não nos encontrávamos mais. Mas nós tínhamos uma amiga em comum que chamava Ana Monteiro, lá de Várzea Grande. E a Beth, um dia, nesse distanciamento nosso, houve esse período da minha casa ter sido assaltada, de eu vir parar em Cuiabá, morar em kitnet, porque eu queria estar próxima de outras pessoas, que eu estava com medo de morar sozinha. Eu entrei num processo de depressão. Era uma depressão, assim, profunda, mas eu estava insatisfeita com a vida que eu tinha, comigo mesma, eu não era feliz, sendo solteira, trabalho. Ter na minha vida, para qualquer outra pessoa que olhasse de fora, ia dizer, mas você não tem motivo para não ser feliz, mas algo dentro de mim era muito vazio. E nesse período, um dia de noite, eu nessa tristeza, nessa angústia, que às vezes eu não dormia na madrugada, eu lembrei que alguém um dia tinha me falado sobre Jesus. Embora eu conhecesse Deus, né, que minha mãe falava de Deus, orava o Pai Nosso comigo, mas eu não tinha tido uma intimidade com Deus. E nessa noite, essa dor veio muito profunda, esse vazio tomou conta de mim, e eu lembrei, eu falei, um dia me falaram que tem que convidar Jesus para entrar na minha vida. E eu não vejo mais solução, não vejo nada que me preencha. E eu, ali, sozinha, naquela kitnet, eu convidei Tá para ele travando. entrar e fazer... Travou? Uhum. Então, aquele dia de madrugada, eu chamei por Jesus, eu clamei por Deus, que eu aceitava que Jesus entrasse na minha vida, porque alguém tinha falado um dia para mim que eu poderia fazer isso. Então, aquele dia, eu conversei com Deus, eu chamei, falei que Jesus podia entrar na minha vida e me guiar e me mostrar um novo caminho. E nesse dia, era num domingo, numa terça-feira, eu indo para Várzea Grande, passei na casa da Ana para visitar, e a Beth, que não era minha amiga, lá estava totalmente transformada, sentada na frente, não totalmente transformada, gente, que nós, mesmo quando tudo isso acontece, é igual quando uma criança É um nasce, processo. tem todo o processo de caminhada. Ela vai caindo, às vezes cai no mesmo lugar, de uma mesma forma, mas ali ela se levanta, e assim é a nossa caminhada. E aprendendo todos os dias a ser diferente, querer viver de verdade esse amor. Nesse dia, na internet, Estão me ouvindo bem? então lá estava a Beth. E aí eu fiquei meio assim, né? Mas a Beth já estava diferente. Algo nela não era a mesma pessoa que eu conheci na faculdade e que a gente batia tanto de frente. E ali ela estava com a Bíblia no colo, falei, pronto, não é mesmo, né, a Beth? Só que Deus é tão perfeito
que já tinha cuidado de mim 2 dias, tinha feito aquele encontro ali comigo. E quando eu cheguei lá na Beth, eu também já estava, na Ana, eu também já estava mais mansa. Meu coração já estava tomado ali de amor, de paz, porque até aquele momento que eu tinha feito aquela oração, algo dentro de mim era muito, muito pesado e eu não sabia exatamente o que era. Mas aí a Beth pôde falar ali um pouco do que ela tinha conhecido, do amor que ela tinha conhecido e do que ela estava vivendo. E eu fiquei falei, é isso que eu quero, é isso, eu quero conhecer. E aí ela marcou uma reunião. Com o seu Lúcio, que é o pastor Lúcio Rosa, né? Que é a pessoa que tem nos acompanhado, né, Beth? Com certeza. E nós estamos nessa caminhada. E desde então, eu digo para você, o que falou, mas eu só vou ouvir porque para dar, porque nós não estamos aqui como nenhuma santas, nem como perfeitas, mas que se for, nós somos capazes de receber inúmeros milagres nas nossas vidas. É lógico que tudo tem, não digo um preço, mas existe decisões. Toda decisão que você toma tem as consequências, seja elas boas ou ruins. E é o que nós temos tentado buscar cada dia mais, é acertar nas nossas decisões. Então, esse Com era um certeza. pouquinho da minha história. Se eu for contar aqui também, né? Mas hoje eu quero que a Beth fale mais da vida dela, da vida, Amém. desse milagre, do que Deus fez na Amém. vida dela também. Com E se alguém certeza. depois da live sentir vontade tanto de conversar comigo ou com a Beth, nós vamos estar à disposição. Amém. Com certeza. Muita gente, acredito que já tenha passado a minha vida, conhece já um pouco da minha história, mas muitas pessoas acredito que não. Então hoje é um ótimo momento. Amém. Beth, Deixa eu perguntar, Beth, tá me ouvindo pode bem? falar, Beth. Tá me Hã? ouvindo bem? Tá me ouvindo Tá bem? meio baixinho. As pessoas estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Dá para te ouvir, mas não tá alto. Fala. Tá travando? Tá Agora travando? tá ótimo. Não, agora tá ótimo. Pode falar, Beth. Então tá. Se estão melhorando, primeiro que eu quero dizer sobre a causa, o que causa a síndrome do pânico, tá? Eu gostaria de deixar isso bem claro para que todos possam saber, porque na realidade a ciência ela explica de um lado, mas eu vou falar de lado espiritual, por que acontece isso, né? Então, assim... O que você sentia, Beth, com a síndrome do pânico? O que às vezes a pessoa até tá chegando ou entrando nesse processo e não sabe. O que você sentia quando você foi buscar ajuda? Só um minutinho. Só um minutinho. Estão falando que está travando? Está travando a Tá, mas minha... Tá trava ouvindo? e volta rapidão, Beth. Vai, pode. Se acaso eu não Então, te ouvir, eu falo para você. tá. Primeiro eu vou falar que a causa. O que causa a síndrome do pânico ou a depressão? Na realidade, nós somos três, triuno, né? Nós temos o corpo, a alma e o espírito. Então, esses três, eles necessitam de um alimento. Cada um é um alimento distinto, né? O corpo, a Ellen como nutricionista, ela sabe, né, a alimentação correta para o corpo. Para a alma, nós temos a alimentação
normal, né? Nós temos essa alimentação que a gente vê no dia a dia, os relacionamentos que a gente tem, né? A gente relaciona com as pessoas. E agora, com relação ao espírito, só tem um alimento, que é a palavra de Deus. E não é pelo você ficar ouvindo, é por você aceitar a palavra de Deus. A Ellen falou que 2 dias antes, 3 dias antes, o Deus já estava tratando com ela. Então, quando a gente se encontrou, ela simplesmente aceitou a verdade. E quando ela aceitou a palavra, o que aconteceu? Automaticamente veio a transformação para a vida dela, né? Então, quando você não tem esse alimento, que é a palavra de Deus, para alimentar o seu espírito, então acontece do medo, né, da depressão vir o dia mal. Vamos supor, você passa um tempo da sua vida tudo correto, mas chega um dia mal, que aquele dia é para você enfrentar com a fé que você tem, com o seu espírito vivificado. Mas só que chegando naquele dia, você não tem nada, está desnutrido, né? Não tem força, não tem condição de crer que aquilo lá não tem poder. Você simplesmente não sabe. Você fala assim, poxa, por que está acontecendo isso comigo? O que eu fiz para merecer isso? Onde que eu errei? Sabe? E você se pergunta assim, na realidade, independente do erro ou que você praticou no passado, Jesus Cristo resolveu na cruz do Calvário para você. Ele perdoou todos os seus pecados. O que precisa é alimentar o espírito. O alimento do espírito é a palavra. E esse alimento que vai dar condição e fortalecer você por dentro, ao ponto de você recusar a informação deste mundo e aceitar a informação não, aceitar a vida que Deus tem para você, que é o que a Ellen fez. Ela aceitou aquela proposta de vida naquele momento. Ela falou assim, não, peraí, eu quero isso para mim. Então surgiu uma luz para ela, uma mudança, uma diferença, né? Então isso é a causa da depressão e da síndrome do pânico, ou do pensamento, distúrbio do pensamento acelerado, você pensar 1000 coisas ao mesmo tempo. Então a causa é que o teu espírito está fraco e precisa de alimento. Depois a gente vai conversar sobre isso. Com relação aos sintomas, o que você sente? Se alguém tiver alguma pergunta, mesmo que apareça aqui, depois a gente vai estar respondendo, tá? Se alguém tiver alguma curiosidade, quiser saber de alguma coisa. Mas pode falar, Beth. Então, com relação aos sintomas, como que acontecem os sintomas? Quem tem depressão, síndrome do pânico, pensamento acelerado, vem uma sugestão que você acha que é você mesmo que está pensando. Tipo assim, eu estou com medo, sabe? Ou eu estou triste, eu estou angustiado. Aí você mesmo confirma com você mesmo. E na realidade aquela informação é uma sugestão. Você fala, realmente eu estou com medo. Aí aquilo começa a crescer dentro de você. E você começa a analisar o seu corpo, que vai respondendo aquilo que você aceitou, ele começa a responder de várias formas. Começa a dar aceleração, né? Começa a dar oscilação na pressão. Você tinha medo de ventilador, não era, Beth? Você teve um período que... Na realidade, eu tinha medo de tudo, né? Eu tinha medo de morrer, eu tinha medo de viver, eu tinha medo de ficar sozinha, né? Eu tinha medo de ambiente fechado, né? Às vezes eu achava que tipo, vou tomar um copo de água, eu corro o risco de me afogar, né? De passar mal. Então, assim, eram umas paranoias, umas informações que me deixou eu presa dentro de mim mesma. E a sensação no corpo era a sensação de desmaio, né? Sensação de morte constante, né? Você era uma força tão grande que pegava como se fosse assim, os seus nervos todos ficavam numa situação quase que atrofiados.
Tanto é que depois das crises você começava a tremer todo sem perceber, sem saber o porquê. Como se fosse fraqueza. Né? Completamente fraca. E com essa questão do distúrbio do pensamento acelerado, ele dava um cansaço mental que você não conseguia levantar. No meu caso, eu não conseguia levantar, não tinha ânimo para levantar, não queria saber nem de vestir roupa, nem de tomar banho, aquelas coisas que vão limitando básicas por completo a sua vida. Então, esses são os sintomas. Às vezes a pessoa fala, mas eu não estou nisso. Mas vira e mexe, você sente o medo, tá? Você sente o medo, uma insegurança. Isso é o espírito seu que está fraco e que precisa de um alimento, né? Precisa urgentemente de um alimento. Tanto, você falando nisso, que tanto quando o nosso encontro lá e depois teve a reunião que você marcou lá na Ana, né? Uhum. Que eu achava que... Eu sempre fui de conversar com Deus, mas eu não tinha o hábito de ler a Bíblia. E no dia dessa reunião, que colocaram a Bíblia na minha mão, eu desabei a chorar. A Bíblia na minha mão, era como se não sei explicar, mas era algo tão poderoso, assim, tão forte, que ele tomava conta de mim e eu chorava de soluçar, não era, Beth? Isso que, gente, há 17 anos. 17 anos eu acho atrás, que mais ou menos. Mas não, que a gente é amiga, sei lá. Chega, Beth, vai falar a nossa idade. mas que aconteceu isso, né? Foi mais ou menos esse período, uns 17 anos. Então, assim, é muito forte mesmo. Vai, Beth. Às vezes a gente resumindo uma situação, só que eu passei 4 anos desse jeito, até descobrir, né? Através da palavra de Deus, como que eu iria sair disso. Eu tomei muita medicação controlada, eu fiquei dependente de pessoas, fiquei dependente de medicamento, fiquei dependente de médicos, né? E aquilo parece que não passava. Quando começava a escurecer, era como se eu fosse diminuindo. E aquilo iria ficar terrível, porque eu não dormia. À noite eu passava quase que a noite em claro, querendo dormir, tomando medicação e não dormia. Então foram situações assim muito complicadas. Foi uma parte da minha vida que eu não sabia. Eu falei, olha, então Deus não me perdoou, porque se eu estou passando isso, porque na época eu achava que era Deus que tinha trazido isso para mim. E Deus não traz o mal para ninguém. Acontece que houve diversas vezes na minha vida alguém que falou assim para mim, olha, Jesus é bom. Eu falei, eu conheço Deus, né? Eu conheço o meu Deus, eu sei que o meu Deus é forte, que o meu Deus é vivo, que o meu Deus é... Só que na hora da dificuldade que eu fui descobrir que eu não conhecia Deus não, e que eu estava com o espírito muito fraco, e que realmente eu precisava. E durante um determinado tempo, eu falei com Deus na madrugada, uma das madrugadas que eu não dormia, eu falei, mostra a verdade para mim, o que está acontecendo comigo? Mostra o que eu posso fazer, eu não aceito mais viver desse jeito. E quando eu falei assim, mostrou a Bíblia para mim. E quando eu comecei a ler a Bíblia, eu não entendi nada. E eu falei assim, então, me ajuda a entender. E com isso, eu fui lendo mais, né? Eu fui procurando conhecer mais e ele foi cada vez mais sendo real para mim. Ao ponto de trazer essa pessoa, que a Ellen conheceu, que é o irmão Lúcio Rosa. Inclusive, né, ele faz um trabalho maravilhoso com várias pessoas aqui na nossa cidade. E ele apresentou um evangelho diferente para mim. Um evangelho simples, um evangelho que não me cobrava nada, um evangelho que já tinha me perdoado de todos os meus pecados, um evangelho que me deu vida e que me livrava do medo. E uma das coisas que as pessoas têm medo, né, Beth, quando fala assim, receio de conhecer ou de ir para algum lugar, é justamente esse julgamento, né? Até porque uma pessoa que... A Beth levou 4 anos para ser tratada,
né, Beth? De uma condição Isso. de mudança real em uma situação da vida dela. Agora, a Beth é mãe, a Beth é esposa, a Beth é empresária, a Beth tem outras situações na vida dela. E isso não é uma vara de condom. Por exemplo, eu tive esse encontro, essa solução com Deus, mas depois disso eu era solteira, depois disso eu me casei, surgiram outros problemas, outras situações que eu muitas vezes soube lidar, porque eu já tinha esse suporte, e outras vezes eu não soube lidar, né? E em todas elas eu tive consequência. Porque você precisa, como a Beth está falando, estar alimentado a todo tempo. Só que como nós somos seres humanos, existe falhas e muitas falhas em nós e que nós nunca vamos estar perfeitas. Só que quando a gente busca essa perfeição em Deus, você consegue ir superando cada obstáculo, cada dificuldade aos poucos. Isso. Beth, continua. Agora eu vou falar o principal, que é o que eu mais gosto de falar. Para falar a verdade, eu não gosto Parte de falar boa. o que Satanás Mas é bom fez, falar, né? sabe O por quê, Beth? Às vezes a pessoa fala Mas assim, mas deu certo na vida dela porque ela não sentiu isso. E às vezes quando você falou agora, de repente a pessoa não chegou nem a sentir os sintomas que você teve, com entendeu? certeza. Às vezes só tá triste. Às vezes não chegou a ter esse pânico todo que você teve. Eu acompanhei um pouco e é importante, não que a gente esteja falando para que isso seja glorificado, né? Que não tem coisa boa nenhuma nisso. E o mais importante é o que você venceu mesmo. Então, mas lembrando que eu fui fazer faculdade era porque eu queria vencer eu mesma, porque eu tinha muito medo e eu falei, eu vou ter que fazer alguma coisa para ver se a minha mente para um pouco. Então, quando eu fui para a faculdade, eu ainda estava nesse processo. Tanto é que eu chegava lá, eu ficava desesperada e queria ir embora. E eu tive que ir resistindo, até conhecer a verdade. E quando eu me deparei com a verdade, eu agarrei como se fosse uma corda, né? Eu estava lá no fundo do poço e alguém jogou uma corda para mim. E naquele momento eu peguei, e quando falou assim, a palavra de Deus vai fazer diferença na sua vida, eu abracei ela. E quando eu abracei, eu comecei a ler ela. Eu fui lendo, porque eu fiquei sabendo que quando eu lesse a palavra, o meu espírito ia ser alimentado. Então eu falei, então eu quero. E dentro de 3 meses, mudou totalmente a minha vida. Eu fiquei livre do pânico, eu fiquei livre de toda a medicação que eu tomava, eu fiquei livre de mim mesma. E eu passei a viver num momento de paz constante, sabe? E aí, às vezes, a informação vinha, tipo, querendo voltar, e tipo, falava assim, você não foi curada, não. Olha o medo aí batendo na sua porta. Eu falei, não, tem uma palavra que Deus me deu. E essa palavra está em Isaías 41:10, que fala assim, não temas, eu estou com você. Aí eu falava, Beth, Deus falou para você não ter medo porque Ele está com você. Então essa conversa aí, essa informação aí, não aceita. Eu falava para mim mesma. Então o que acontece hoje em dia para as pessoas estar tão temerosas? É porque elas estão recebendo e aceitando informação que não é para elas aceitarem. É para elas aceitar a verdade, que é a palavra de Deus. Por quê? Porque se 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, está falando que você não será atingido. Mas quando que você não é atingido? Porque você vai entrar num lugar... Você vai entrar num lugar onde o seu espírito vai ser fortalecido. E o seu espírito sendo fortalecido vai recusar qualquer informação contrária à palavra. E essa informação contrária à palavra, o que vai acontecer? Vai te livrar da angústia, vai te livrar do medo, vai te livrar da depressão, né? Vai te livrar desse caminho de destruição. Porque a palavra, ela vem e ela destrói todo pensamento contrário. Por que eu falo isso? Porque está lá em 2 Coríntios,
capítulo 10, versículo 4, fala que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir raciocínio. Você sabe o que é raciocínio? São esses pensamentos enganosos que vêm através dos meios de comunicação para você, que vêm através do seu vizinho que está insatisfeito, que vem através da sua família que não concorda com a verdade, que fala para você que está tudo difícil, tá tudo complicado e você vai ter problema. Ou então as piadinhas, ai, agora você tudo é Deus, você é santa, né? Mas na realidade é o único meio de livramento. Como eu falei que nós temos 3 tipos de alimento na nossa vida, são 3 tipos de alimento, o do espírito é o alimento mais essencial, porque o espírito fortalecido sustenta o corpo e a alma. O espírito fortalecido sustenta o corpo e a alma. Agora, espírito fraco, os dois padecem. O corpo padece e a alma padece. Porque você fica insatisfeito e você corre atrás de coisas que não tem necessidade. Porque o problema não está fora, está aqui dentro. E aqui dentro só é mudado com essa verdade que eu estou falando para você. Porque Deus colocou algo dentro de nós que chama-se espírito, que é exatamente o lugar onde ele fica. É exatamente. E se você não tiver esse lugar preenchido, o que vai acontecer? Você vai sentir um oco aqui dentro. Nada vai satisfazer. Você pode ter a melhor casa. É um espaço que é só dele, né? Só dele, só ele preenche. Então, neste momento de pandemia, de dificuldade, de medos, né? Eu conheço pessoas que pegou de tanto medo. O medo era tanto e o desespero era tanto que acabou pegando. Então, o medo atrai. A Bíblia diz assim, que o amor, que é Deus, que é totalmente verdadeiro, afasta o medo. Então, se você deixar a palavra de Deus fortalecer o seu espírito, vai sair o medo, que aconteceu comigo. Tem aproximadamente uns 20 anos que eu não sei o que é ter medo. Eu tenho uma paz constante. Por que eu não sei o que é ter medo? Porque Deus me livrou. Só que eu alimento o meu espírito todos os dias com esta palavra. Diariamente. E eu lembro dos versículos todos os dias. E eu declaro ele, porque tem mais. O versículo, quando você lembra, você aceita ele. E quando você aceita, você declara ele. Você fala, não, peraí, eu não vou sentir medo, porque eu tenho um Deus que já resolveu isso para mim. Então, quando você recusa, você simplesmente elimina aquilo lá. Igual Jesus fez lá no deserto. Ele deixou um exemplo muito claro para a gente vencer essas informações. Porque ali ele foi tentado com informação. Né? Ele sentiu pela fome, mente, né? Veio as sugestões. Veio a sugestão e falou, aí, ó, transforma isso aí em pão, já que você é Deus, né? Ele falou assim, não, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus, que é a Bíblia, que é a palavra que vai alimentar você, né? Então, assim, pode falar, Beth. E aí continuou tentando Jesus, falando para ele que ia trazer coisas grandiosas na vida dele, igual muitos, né? Que querem ficar rico a qualquer custo, não importa quanto, né? E Satanás ali prometeu para ele que daria tudo, poder, daria tudo para ele. Só que Jesus recusou tudo que poderia atrapalhar a comunhão, a íntima comunhão com Deus. Ele recusou. Então é dessa forma que nós ficamos livres dos ataques de Satanás, das informações que vêm na sua mente, que pode atrapalhar você nesse tempo. Você não precisa ter medo, tá, de vírus nenhum, você não precisa ter medo de nenhum tipo de informação contrária à palavra. Por quê? Porque você tem que estar sustentado no que a palavra diz. E essa palavra que me livrou, tá? Que cuida de mim até hoje, que fortaleceu o meu espírito, que quando aparece uma dificuldade, igual a Ellen falou, aparecem outras dificuldades. Só que eu não concordo, eu não aceito.
E aí, coisas que eu não consigo resolver, o que eu falo? Eu falo, Senhor, resolve isso para mim, eu te agradeço porque eu já considero resolvido, né? Então, assim, você percebe que as coisas vão resolvendo. Você não faz praticamente nada, mas aquilo vai fluindo, né? No decorrer dos dias, vai mudando a sua vida. Isso é espetacular. E sobre as pessoas dizerem assim, eu não entendo a palavra de Deus. Eu sempre digo assim, não tenta entender. Ela não é um livro de historinha que tem começo, meio e fim, que você vai ler e vai... Você só precisa ler. Ouvir ou ler. Ouvir ou ler. E deixar. Porque Deus disse, nós temos o Espírito Santo habita em nós. E em determinado momento, ele vem e ele revela algo que você vai entender que foi Deus. Isso. E Deus, quando você diz assim, muita gente fala, Deus falou comigo, e outros falam assim, mas eu nunca ouvi Deus. Deus não fala com voz igual nós estamos falando, ele fala no seu íntimo, e você percebe isso quando vem de Deus. Com certeza. Como quando acontece um livramento, muitas vezes as pessoas às vezes não têm essa comunhão com Deus, mas está em algum lugar e sente uma necessidade de sair dali, e de repente quando ela obedece aquela voz no íntimo dela, e quando ela sai, acontece algo, cai algo naquele lugar, e ela entende que aquilo ali foi um livramento. É dessa forma, né, dessa mansidão. E sobre... Eu ia te falar algo antes, na hora que você estava falando, e acabei esquecendo. Que não adianta também a gente só ficar ouvindo, que nem quem está aqui, que precisa ser fortalecido, que está passando por algum problema. Não adianta você só nos ouvir aqui agora. De repente você vai e ouve outra ministração, ouve alguém falando sobre Deus. Não adianta ficar só ouvindo as pessoas. Se você não tirar um tempo, que seja 5 minutos todos os dias, 10 minutos, depois do tempo que você achar necessário, diariamente, para você se fortalecer, leia Salmo, leia Provérbios, leia onde você achar que fica mais fácil, leia o livro de João, que é bem gostoso você ler, né, Beth? Mas assim, não adianta ficar só ouvindo. Só ouvindo como que funcionou na vida das outras pessoas. Quando a gente ouve de alguém falando como que faz, como que deixa de fazer, é uma forma de te exortar para que você busque essa. E não é o pânico, como a Beth falou, a Beth já falou também do Covid. É em qualquer situação que você esteja passando na sua vida, por uma simples tristeza, por alguma dor, por alguma enfermidade. Mas fala na realidade é o seguinte, você, eu costumo indicar para as pessoas baixar um aplicativo da Bíblia, porque quando você ouve, aí depois você vai ler, você vai ter algo muito diferente. Aconteceu isso com pessoas. Então, por que eu falo para ouvir? Porque o seu espírito, ele vai recebendo. Ele vai recebendo. Ele se alimenta, palavra, né? Vai. E vai vir à tona, você vai lembrar. E quando você lembrar de um versículo específico, é porque o Espírito Santo está tratando com você naquele momento. Aí é a hora de você pegar. E outra coisa, ouvir pregações, ouvir música evangélica, não edifica. A única coisa que edifica é ouvir a palavra. Porque a palavra ela é viva e ela é eficaz. Então, ela vai vir para dentro do seu coração e ela vai produzir exatamente o que foi designado. Então, você aceitar a verdade, o que vai acontecer? Tem pessoas aqui que às vezes pode não ter dado a importância devida agora que está ouvindo, mas num futuro próximo, daqui a alguns dias, vai acontecer, vai sentir essa necessidade, já vai saber. Sabe por que eu estou assim? Porque o meu espírito precisa de alimento. Peraí, eu vou alimentar o meu espírito. Então, é isso que acontece com a síndrome do pânico, com as depressões ou qualquer outro tipo de problema. O espírito fraco, ele não vence aquilo que vem de fora. Agora, o espírito forte, aí sim,
O problema vem e ele não anda. Ele não vai para frente porque você sabe como resistir, como recusar e aceitar o que a palavra diz. Então, neste momento, eu estou aqui para passar para vocês algo que funcione, que você precisa. Ouvir a palavra. Né? Não é simplesmente pegar um versículo bíblico, você leu ali você passa para todo mundo, né? Aquele versículo. Ou às vezes nem lê, só vê aquele versículo e sai. E acha que já está fazendo algo. Não, não é assim. Você precisa aceitar a verdade para você. Por exemplo, essa palavra falou dentro do meu coração. Não temas, eu estou com você. Essa palavra eu aceitei. E depois eu descobri mais um versículo que está lá em 2 Timóteo 1,7, que fala assim, ó. Fala assim, pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder, de amor e nos torna prudente. Entendeu? Então, na hora que chega a verdade, o medo tem que sair. Não tem como as duas coisas ficarem ao mesmo tempo. Medo e o espírito fortalecido. Não tem como. A dificuldade pode bater na sua porta, ficar ali uns 3 dias tentando atrapalhar você, mas imediatamente você vai lembrar e vai falar assim, não, peraí, não é assim. Eu não aceito. Eu vou contar um exemplo, uma experiência que eu tive, por 5 vezes, vou tentar falar rapidinho. Vamos ver se vai dar tempo, vai. É o seguinte, eu tive o lado esquerdo do meu corpo paralisado à noite por 5 vezes. As 4 primeiras, eu meio que entrei em desespero por essa sensação de paralisar um lado do seu corpo. Quando foi a última, sabe o que eu fiz? Eu peguei e falei assim, olha aqui, se eu for morrer agora, porque a minha mente pensava, o SAMU não vai dar tempo de chegar, você vai ter um derrame, isso vai ser fatal e acabou para você. Eu falei, tá bom, se eu morrer eu sou salva, eu creio em Jesus e eu creio que eu vou com ele. Então agora eu vou deitar e dormir. Nunca mais aconteceu isso comigo. Por quê? Porque olha a diferença da reação que eu tive. E no outro dia, normal, tudo certo, como se nada tivesse acontecido. Então, isso é uma experiência viva que eu estou passando para você, que funcionou para mim, funciona para qualquer um. E eu reconheço e sei que você não precisa sentir medo se você deixar o Espírito Santo de Deus te ensinar, mostrar essa verdade para você e escrever essa palavra na tábua do seu coração. Porque Satanás, ele tem medo das pessoas que têm a palavra repetir, né? Ler essa palavra, o mesmo versículo várias vezes, até declarar. Você conseguir falar ela. Quando vier aquela sensação, você rebater aquele pensamento com a palavra, né? Com certeza. Maior que está em mim do que está no mundo. São palavras que às vezes todo mundo usa, mas que são palavras de Deus. Então, quando você encontra aquela palavra que te fortalece, o Salmo 37, por exemplo, ficou comigo. Eu usava o Salmo 37, acho que durante anos, para me fortalecer. Sempre vinha ele para que eu recitasse, para que eu falasse para mim. E é assim. E se fosse contar mais coisas aqui, não dá nem para conversar, que eu fico com receio de... eu não lembro que saiu, entrou, eu não lembro agora, eu fiquei perdida. E eu vou falar mais uma coisa para você. A Bíblia diz que Deus te deu poder e autoridade. Quer dizer, você não é qualquer um. Você é um rei e você tem um poder e uma autoridade. Está em Lucas 10, 19, que fala assim, eu dei a vocês poder para pisar em cobra, serpente, escorpião e todo o poder das trevas. E nada, absolutamente nada, poderá te causar dano algum. Então, quando você crê nessa verdade, ela é autossuficiente para você, porque você tem autoridade. Isso foi te dado, isso foi dado de graça. Então, você não é qualquer um. E o que você precisa é aceitar que o seu Deus, ele já fez tudo para você e que você é uma pessoa extremamente especial. Recebe essa verdade, fala com o Espírito Santo, se tiver dúvida, só agradece e fala, mostra a verdade para mim. Pensei que tinha acabado.
Mostra a verdade para mim. E como vai ficar gravado, você passa para as pessoas, né, que estiverem precisando, Isso. que não teve como entrar, né, para que possa realmente servir para mais pessoas. Porque eu creio que nada é por acaso. E Deus preparou para você esse momento. Esse momento é para você. E eu creio que essa verdade, ela pode mudar a sua vida. Ela pode transformar a sua vida. Porque Deus é real, Ele é vivo. Assim como Ele é para mim, que eu falo de algo vivido, não é algo, né? É vivido. E se é para mim, é para qualquer um, né? Então, assim, eu deixo essa condição para você de que a depressão ela só vem por causa de espírito fraco. Portanto, o espírito fraco precisa ser alimentado. Então, vamos alimentar com a palavra. E eu vou deixar o versículo aqui, o João 8, 32, que diz: Conhecereis. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Com certeza. A verdade é a palavra de Deus. E quando você pede que você quer conhecer Ele, que você quer conhecer o que é verdade para a sua vida, Ele vai te libertar de tudo que você está precisando ser liberto. Às vezes de você mesmo. Com certeza. Às vezes de alguma condição que você entrou. Com certeza. Às vezes de algo que te prende há muito tempo. Então, Com quando certeza. você começar a se alimentar e que você viver essa palavra, não precisa gritar aos quatro cantos, mas você lá no seu quarto, você chamar... E minha bateria, que levou um susto agora, ele vem te socorrer. Beth, se despede aí, que eu se despede. Olha, um beijão para todos. Amo você, Valdira. Obrigado a todos. Eu espero que eu possa ter ajudado vocês. Obrigado, Ellen, tá? Pela oportunidade. Nada, obrigada a você, Beth, por trazer. Eu creio que isso é só o começo, né, de muitos, e Deus tem um plano maravilhoso para nós, e nós vamos anunciar aquilo que Ele chamou a gente, né? A boa obra que Ele começou, Ele vai concluir. Com certeza. Muito obrigada a te todos. Amo, tá? Beth. Eu também. Mas eu te amo. Que isso, somos uma família. Mais tempo do que eu já... Eu deixei de não gostar. Nessa caminhada toda, você sabe que você fez como a Sueli, como a Vani, nós nos tornamos... A Sueli, eu passei essa verdade para ela dentro do banco. Eu conheci ela no Banco Bradesco e sentei lá com as meninas e falei de Deus para ela. Amanhã ela pode. Mas é isso daí. Mas é bom. Eu sou grata por Deus por ter colocado vocês na minha vida. Amém. Por estarmos juntos, não importa o tempo que a gente passa, né? A gente está sempre próximas, pronta uma para servir a outra de alguma forma. Carlinha, Carla, minha amiga. Com café, com aconchego. E eu espero que essa palavra de fato venha exortar aí alguém que de alguma forma precisava ouvir. E obrigada. Obrigada, gente. Obrigada de todo o coração e que Deus possa fazer maravilhas na vida de vocês, se vocês permitirem. Tá bom? Com certeza. Beijo. Tchau. Beijo para vocês. Tchau. Fica com Deus. Olha aí que eu vou colocar essa fotinha no nosso... Faz um coraçãozinho aí, Beth. Isso. Obrigada, Ellen. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau.